diferente, eu vou até entrar no Sim. caso do meu filho. Sim, por favor, Né? se você puder. Meu filho, ele se suicidou. Depois a gente vai estar falando sobre ele, sobre algumas coisas que a gente não se atentou na época. E a gente só se atenta em alguma coisa, Damares, quando acontece com a gente. E que eu até falei nos bastidores, né, que eu ia te perguntar isso. E que bom, né, que você, assim, usou essa dor, que deve ser, assim, Não é fácil. enorme, Não é fácil. mas para tentar alertar outras famílias, Sim, outras mães, jovens, outros jovens, que né? a gente está aqui. Que a gente está aqui, que às vezes eles são os últimos, né? Nós somos as últimas Sim, a saber. e outra, eles, no ato, eu falo de todos suicidas, eles acham que com esse ato, eles acabam com tudo. Mas não acaba, não. Eles deixam uma dor muito grande para quem fica. Para ele, no momento, foi um alívio, como muita gente fala, porque a pessoa se suicida. Eu falo em outras, não é nem religião, é, como que fala? Filosofia de vida. Né? Que vai sofrer. Não acredito porque, nessa parte, acredito sim, porque a gente, enquanto católico, fala do purgatório. Sim. Tenho certeza absoluta que meu filho passou pelo purgatório, como nós iremos Vamos passar. todos nós, né? Nós iremos passar. Eu falo assim, eu não sou santa. Ninguém é santo. Né? Todos nós temos os nossos pecados. Uns mais, outros menos, né? Mas eu tenho certeza do nosso Deus, o nosso Jesus, que é misericordioso e que acolheu o meu filho nos braços dele e Nossa Senhora também. Porque meu filho também foi um ótimo menino. Um menino alegre. Hoje, se ele vivo fosse, ele estaria com 41 anos, né? Faz 21 que ele se foi. Foi em 2004. Com 20 anos ele tinha. Um menino super alegre, fantástico, assim, sabe? Sempre muito preocupado com a gente. Ele amava o pai. Que o Arquibaldo sempre foi um ótimo pai, né? Tanto para o Antônio Carlos quanto para a Jéssica, né? E essa atitude, ela, para muita gente, acaba esquecendo. Mas nós, enquanto família, enquanto, acredito que pai, irmã, e mãe e irmã, como a Jéssica, que a Jéssica sofreu muito, né, com a morte do irmão, porque era o irmão dela. Sim. Porque quando ela chegou, velho, né? quando ela chegou, era o tato dela. Era o Cacá. Ai, que bonitinho. Era o Cacá dela. E, no entanto, a minha neta olha as fotos lá e a Jéssica fala assim, Dandara, lógico que a gente ensinou também. Quem é? Cacá. Ai, que bonitinho. O Cacá. Né? Então, tem toda essa dor e eu coloco aí para as mães, né? Pais, se atentem mais. Eu falo que depois que aconteceu, aí você passa a buscar informação, porque que nem meu filho, ele não deixou nada para a gente falando assim, ó, escrito, o que foi, por que ele estava fazendo, se foi culpa nossa, de alguma forma, né, ou de alguém. Não deixou nada. Então, quer dizer, é um ponto de interrogação que eu vou ter pela minha vida toda. Um dia
lá no céu, espero que eu vá para o céu também, né? Que eu possa encontrá-lo e saber o porquê dele ter feito isso. E é uma coisa muito recorrente, sabe, Damares? Sim. Que a gente está vendo Crianças, adolescentes Eu com trouxe muita aqui depressão. o Padre Sebastião Vicente, né? E assim, a primeira conversa que eu tive com ele uma vez é que também uma adolescente aqui, também aqui que os pais conhecem muito aqui, o pessoal da Caminho Seguro, também, né, acabou tirando a própria vida. E aí, na ocasião, o Padre Sebastião estava aqui, ele falou que... E a gente sabe, né, os adolescentes, e aí a adolescência a gente sabe que vai até os 24, né, que não é com 18 que eles se tornam, Sim, né, sim, adultos. sim. Para eles é tudo muito intenso, né? Tipo assim, o amor é muito intenso, a dor é muito intensa, então eles não conseguem entender que passa, que vai passar. Sim. A gente sim. só entende isso. E que a gente está ali. Que a gente está ali. Isso que né? é importante. Ainda na noite que aconteceu, ele chegou da faculdade, estava eu e o Rodrigo ainda no quarto dele, ainda conversando com os pais, o Rodrigo, a Sônia e o Eide Nozak, que eles estavam lá no Japão. Ele chegou e a gente perguntou, porque ele trabalhava numa loja de informática ali na esquina do Colégio Anjo da Guarda, que chamava Newtec, que era até da Terezinha Prado, né, da família, lá trabalhava com o filho dela. E aí eu ainda perguntamos, Antônio Carlos, lá na loja tem webcam, não sei o quê, né, para a gente poder ver, porque a gente só conversava, né, não tinha ainda esse mecanismo no meu computador, né, já existia, né. Aí ele comentou, ele pegou um copo de café, porque ele fumava, né, e desceu, como às vezes ele sempre fazia. Fomos dormir. No dia seguinte, a notícia. Eu não vou entrar em detalhes, porque é uma coisa dolorosa, né? Não fica dolorosa, e que a gente também não acreditou, né? Quando a pessoa falou para a gente. Achamos que era uma coisa de adolescente, porque eu tive namoricos, né? E que a pessoa falava que ia se matar por minha causa, e com a graça de Deus não se matou, mas se matou muito tempo depois, sabe? Depois de casada, essa pessoa, né, que foi meu namorinho de adolescente, né? E a gente vê, que nem eu, quando eu sempre falei, não, quem fala não faz. Faz, gente. Meu filho fez. Meu filho fez. E nós não acreditamos que ele fizesse isso. Pelo que ele era. Jamais na nossa vida a gente ia imaginar que eu encontrei o meu filho. Nossa, que triste. Morto. Que ele estava na casa do meu sogro, no apartamento do meu sogro. Foi muito difícil, sabe? Depois saiu tanta conversa que meu filho usou droga. Hoje, Damares, eu não vou falar que talvez não tivesse usado, porque hoje é tão comum, mas para mim era um absurdo, tanto para o pai, porque a gente sempre teve uma relação muito aberta. De conversa. Era todos, na hora do almoço, todos na mesa. Conversando. E o Arquibaldo sempre falou, quando tiver alguma coisa, pode falar comigo. E sempre alertando, e sempre conversando, né? Porque, principalmente ele, que na época era ainda delegado da DISE, que é do Delegacia de Entorpecente.
Ele, mais do que ninguém, quanto assim, de palestras que ele deu, junto com o Valdo, que era na época do Rotary, né? Para alertar os adolescentes, pais, né? Porque na época era para pais que fazia, não era para os adolescentes, era para os pais, né? Então a gente sempre teve essa abertura, mas infelizmente eu falo assim, meu filho, quando eu adotei, ele tinha 5 para 6 anos, então ele já veio com uma carga muito grande também, sim, né? E também durante a vida dele, que ele ficou com a gente, ele ficou durante 16 anos, né? E eu não me esqueço jamais, eu tenho que agradecer imensamente ao Frei Fernando, ao Frei Zé, que na época foi quando aconteceu, eles me ajudaram muito. Ampararam você. Foi muito difícil, sabe? Muito difícil, porque a gente não espera isso. Não, é verdade. Né? Mas o Frei falou, Sebastiana, agradece a Deus por ele ter permitido que o Antônio Carlos vivesse com vocês durante esses 16 anos. Porque foram 16 anos de alegria.